Bom dia, meus queridos. Desejo que vocês estejam bem, cuidando da saúde de vocês em casa. Eu não tenho como iniciar a videoaula sem dar essa recomendação, porque ela é muito importante. Vamos continuar estudando de casa. Sei que não é fácil, mas sabemos que é possível, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre um capítulo que eu considero um dos mais complexos, né? Não vou dizer difícil não, porque nada é difícil. Isso é difícil enquanto a gente não aprende. Mas é um dos mais complexos, que são os phrasal verbs, capítulo 11 de língua inglesa. Vamos falar de algumas expressões que às vezes nós queremos traduzir de forma separada. Essa palavra significa isso, essa preposição significa isso. Então, quando eu junto, vai ter um significado. E nem sempre funciona assim. Então, você precisa ter muita atenção. É um capítulo só de vocabulário e não é um vocabulário muito fácil. Mas vamos lá. Phrasal verbs fazem parte da grande categoria de verbs. No entanto, os phrasal verbs são bastante especiais porque se constituem por mais de uma palavra, sendo formados por um verbo mais uma preposição ou um advérbio, gerando consequentemente um novo verbo com sentido novo também, né? Aí aparece a dificuldade, por isso é tão complexo. Você vai juntar palavras para formar uma expressão, mas cada uma delas vai ter um significado diferente. E quando você junta e forma essa expressão, você ainda tem um novo significado. Então, é um vocabulário que você precisa estar muito atento para que você consiga resolver as atividades sem grandes problemas. Além disso, os phrasal verbs são classificados em transitivos ou intransitivos, sendo separáveis ou não. Bom, coloquei aqui alguns exemplos para vocês, tá? É lógico que na sua apostila existem vários outros. Você vai ver que é um capítulo bem extenso, mas ele é extenso porque vai apresentar um vocabulário grande para que você possa conhecer esses phrasal verbs. Olha só, por exemplo, eu coloquei ali do over. Se você traduzir a palavra do, vai ter um significado. Se você traduzir over, vai ter outro significado. Mas quando você junta, quando você forma essa expressão do over, você ainda tem um novo significado. Esta é a dificuldade dos phrasal verbs, porque quando você forma essas expressões, elas acabam tendo um novo significado, tá certo? Como usar os phrasal verbs? Ao estudar os phrasal verbs, o aprendiz de língua inglesa precisa primeiramente entender que eles são considerados pelo todo e não pelas partes que os constituem, tá certo? Olha o que eu falei desde o início. Você tem que analisar o todo e não separar os pedacinhos e tentar traduzir. Se você fizer isso, não dá certo. A preposição ou o advérbio que segue o verbo do phrasal verb não tem tradução literal, então é uma expressão. Você precisa entender o significado dela junto e não separar, porque se você cair na besteira de separar e traduzir, não dá certo. Ao compor com o verbo, um phrasal verb, essas unidades funcionam em conjunto e adquirem um sentido idiomático. Por isso, ao procurar a tradução de um phrasal verb no dicionário ou mesmo em tradutores online, você dificilmente encontrará a tradução correta ao traduzir palavra por palavra. Você percebe que eu estou sendo bem enfática ao dizer que você não pode separar essas expressões, tá certo? E tentar fazer as suas respectivas traduções. Isso não vai dar certo. E se você fizer isso, pode inclusive comprometer o sentido daquela oração que você está analisando ou o sentido do texto, tá certo? Coloquei um exemplo para você aqui com o verbo got, né? O passado de get. Na primeira, she got a letter from her friend. Ela recebeu uma carta de um amigo. Agora, olha embaixo. Embaixo ele não aparece sozinho, ele vem acompanhado. Olha a expressão got up. Então você tem ali agora, acordou. She got up early today. Ela acordou cedo hoje. Percebe que você tem ali, uma expressão. Se você traduzir got e depois up, você não vai ter a tradução correta, tá certo?
Os phrasal verbs são classificados segundo o objeto. Quando o phrasal verb deve vir acompanhado por um objeto, ele é chamado de transitivo. Se não for acompanhado por um objeto, pode ter seu sentido completo. Ele é chamado de intransitivo. Os phrasal verbs intransitivos também podem vir acompanhados por um complemento. Os phrasal verbs transitivos podem ser separáveis ou inseparáveis. Isso significa que o complemento pode vir entre o verbo e a preposição ou advérbio, ou depois do phrasal verb, se for inseparável. E aí coloquei ali mais um exemplo para você. No primeiro exemplo, eu coloco só o verbo. Embaixo, eu coloco esse verbo ali preposicionado. Ok? Preste atenção ali nos dois enunciados. Vou dar um tempinho para você analisar ali, para ver se você vai perceber alguma situação. Eu exemplifiquei ali o que eu disse anteriormente. Sit down, sentar-se, é um phrasal verb intransitivo. Por que intransitivo? Porque não precisa de objeto para ter o seu sentido completo. Eu simplesmente posso dizer sit down. Ok? Eu só quero que você entenda essa ideia aí de verbo intransitivo. Coloquei outro exemplo ali, ó. Martha turned the offer down. Marta recusou a oferta. No exemplo, turn down significa recusar algo, alguém. Assim, é um phrasal verb transitivo e separável. A frase também poderia ser escrita ou falada da seguinte forma. Veja a segunda possibilidade. Martha turned down the offer. Marta recusou a oferta. As duas possibilidades de escrever a mesma oração são possíveis. Poderíamos também substituir o objeto the offer por um pronome, neste caso, pelo pronome it. No entanto, quando o phrasal verb é separável e seguido por um pronome, ele deve vir sempre entre o verbo e a preposição ou advérbio. Observe. Martha turned it down. Marta a recusou. Você percebe que o pronome aparece entre a expressão ali, tá certo? Eu só quis exemplificar aí as formas possíveis de você encontrar esse phrasal verb. Nossa, professora, eu vou ter que classificar isso em transitivo, intransitivo? Não, por enquanto você não vai ter que fazer nada disso. Por enquanto você tem que conhecer esses verbos e saber os seus significados para que isso não te confunda, tá certo? Bom, você vai perceber que na sua apostila você tem uma lista enorme desses phrasal verbs. E é só para que você amplie o seu vocabulário, é muito importante. Você vai ver quão complexo é esse assunto. Bom, você vai fazer todas as atividades do capítulo 11 e já sabe. Se tiver alguma dúvida, é só chamar, mas precisa fazer as atividades, inclusive as análises textuais. Se tiver alguma dúvida, é só chamar. Plataforma, WhatsApp, plantão de dúvidas, o que for melhor para você, tá certo? Tenha uma excelente semana. Fiquem com Deus.